É isso aí, né, Peixão? Vencemos, hein? Hã? Gostou do jogo? Rapaz, eu gostei, hein? Gostei do jogo, me diverti muito. Ah, meu amigo. Olha, 2-1, jogando dentro da Vila Belmiro. Um jogo eletrizante, né? Movimentado. Confesso pra você que o Brasão foi o cara do jogo. Ele foi o cara do jogo. Mas foi muito bom você poder ter essa emoção de assistir um jogo do Santos, onde buscou o ataque, onde os jogadores estavam focados. Obviamente a gente passou apuros, mas a gente está no começo de temporada ainda, né? Primeiro jogo, precisa de muito ajuste. Alguns jogadores ali eu acho que ficou um pouco devendo, mas é que nem eu falei, o primeiro jogo da temporada, a gente tem que aguardar aí os próximos jogos para ver o que esse pessoal vai entregar pra gente. Mas olha, pelo empenho dos jogadores, pela maneira como foi disputado o jogo, lembrando, o Mirassol vai dar trabalho, hein, rapaz? O Mirassol vai dar trabalho. Se ele jogar contra os outros adversários que nós temos aí nesse Campeonato Paulista, da maneira como ele jogou contra o Santos na Vila hoje, vai dar bastante trabalho. O Eduardo Barroca armou o seu time direitinho ali. E olha, foi uma vitória contra uma grande equipe. Isso aí a gente pode... Você pode questionar um monte de coisa, falha de jogadores, a defesa ali e tal, mas a gente jogou contra uma grande equipe. Os destaques desse time, nada mais, nada menos que o Guilherme, né, que fez os 2 gols. Brasão, que é do lado do Mirassol tinha o Muralha, mas na verdade a grande muralha foi o Brasão. Cara, se ele não tivesse defendido o que ele defendeu neste jogo, obviamente nós teríamos aí tomado uns 2, 3 gols, 4 talvez, porque olha, ele defendeu tudo e mais um pouco. Defendeu tudo e mais um pouco. E a defesa deixou muito a desejar. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a coletiva do Caixinha, mas ele mesmo na sua coletiva ele disse, né? Ele falou lá que o goleiro sofreu muito. O goleiro sofreu muito. Mas foi um jogo pra lá de bom. Foi um jogo pra lá de bom, né? E o Soteldo, né, cara? O Soteldo, como meia, eu acho que ele entregou mais do que como um ponta. Aquele passe para o Guilherme, veja, e o time não está entrosado ainda. O time não está entrosado, mas ele no meio de campo ele conseguiu desequilibrar o adversário. Conseguiu desequilibrar o adversário. E olha, enquanto ele esteve em campo, ele fez tudo o que podia. O Santos jogou bem, cara. O Santos jogou bem. Foi um jogo bem divertido, foi um jogo, acho que, muito bom. Precisa melhorar num quesito, e eu sempre gosto de trazer os números do jogo, né? Esses números aqui são do GE, né? São os números do GE ali, das estatísticas do GE, que eu sempre prefiro pegar lá. Posse de bola do Santos 49%, Mirassol 51%. Finalizações, 20 finalizações do Santos, 18 do Mirassol. Aí é que vem o BO. Para fora, 11 do Santos e apenas 4 do Mirassol. No gol, segundo está marcado lá no GE, foram 4 do Santos e 10 do Mirassol. Teve uma bola na trave do Santos, escanteios foram 4 do Santos e 9 do Mirassol. Então, mostra, principalmente no segundo tempo, que o Santos sofreu mais do que deveria. O time cansou, não conseguiu
manter o mesmo ritmo do primeiro tempo. Isso mostra, né, que as finalizações elas precisam ser convertidas em gol, mas eu acho que o Caixinha já mostrou que ele tem aí uma filosofia de jogo, coisa que a gente não fazia tempo que nós não víamos o Santos jogar para frente buscando o gol. Fazia muito tempo que a gente não via isso, né? A gente passou 2023 aí, acho que 2022, 2023 e 2024 vendo o time jogar por uma bola. E no primeiro jogo do ano a gente viu o time jogar. Acho que todo santista gostaria de ter visto o Santos pelo menos uma vez nesses últimos anos jogar da maneira como jogou hoje. Foi arriscado? Foi. O Mirassol poderia ter aberto, né, o placar, ter empatado o jogo ou de repente até ganho? Poderia. Mas os caras mostraram que eles estavam afim de jogar, estavam afim de ganhar o jogo. E isso foi muito importante nessa primeira partida, porque deixou uma boa impressão para quem foi até a Vila Belmiro, para a gente que assistiu, que nem no caso eu assisti na Cazé TV, como foi ver o Santos jogando para frente, buscando gol. Mesmo que as finalizações não saíram da maneira como a gente gostaria. Ainda tem muita coisa a se fazer. Acho que alguns jogadores ainda estão muito sem ritmo. E a equipe que entrou em campo hoje mostrou que o Caixinha estava certo em ter colocado. E aí eu vou te explicar por quê. Você pode, por exemplo, questionar o João Basso ao invés do Gil. Mas aí você começa a olhar os outros caras que entraram, Tassiano, Léo Godoy, o próprio Schmidt, que também entrou meio, né, daquele jeito. A questão do Sherman no final do jogo, sofrendo no finalzinho do jogo. Então você vê que o pessoal tá muito sem ritmo de jogo, tá muito, precisando ainda de mais tempo para aprimorar a parte física. E isso, né, eu acredito que talvez na quarta, na quinta rodada, todos esses jogadores aí eles já estejam um pouco mais inteiros, né? Torcer para que não tenha nenhuma lesão, que ninguém se lesione nem nada. Eles estarão um pouco mais inteiros, entregando um pouco mais, né? Eu confesso para você que o Luan Pérez e o João Basso na defesa, principalmente depois do sufoco no primeiro tempo, confesso para você que eu fiquei meio ressabiado ali. Mas talvez eram que estavam melhores fisicamente para estar nessa primeira partida. É o que estavam melhores fisicamente para estar nessa primeira partida. É esse tipo de coisa que às vezes a gente tem que analisar. Porque os caras estão bastante tempo sem jogar, sem treinar. O Santos era para ter começado os treinamentos antes, mas aí teve aquele negócio de ir para os Estados Unidos e acabou não indo. Começou a pré-temporada junto com as outras equipes, né? Então, assim, perdeu-se um pouco de tempo nessa pré-temporada, porque não tinha técnico, né? Tava aí buscando alguém ainda. Mas eu acredito que a gente vai ter mais alegrias do que tristezas nesse ano de 2025, até pelo que foi a maneira do time jogar em campo. A gente tem que, meus amigos, torcer muito para que essa maneira de jogar ela dê muito certo. Tem que torcer pro Zé Ivaldo, né? Pro Tassiano, pro Léo Godoy, pro Tiquinho, né? Para esses caras que foram contratados conseguir entregar mais em campo do que o que a gente já teve nesses últimos tempos. Essa que é a grande realidade. A gente tem que torcer muito para que eles deem certo, que eles consigam, no caso, se ajustar ali ao que pede o Pedro Caixinha, e que a gente tenha um bom futebol para assistir. Que o futebol ele tem que ser diversão.
aquele futebol, obviamente que precisa ganhar, mas se você joga um bom futebol, a chance de você sair vencedor já é de 70%, 80%. Você jogando um bom futebol. Às vezes acontece de você jogar bem e perder. Mas se você joga bem, se você tem o time entrosado, a tendência é que a coisa melhore, que flua, que os jogadores se conheçam, né? Saibam onde cada um está e que a jogada saia mais automática do que foi hoje. Olha, bem feliz, bem feliz. Eu gostei muito particularmente do jogo. Sofri um pouco, mas, cara, foi um bom jogo. Foi legal de ver. Foi legal de ver. Vamos esperar aí que essa turma que chegou entregue mais e que o Pedro Caixinha consiga aí ajustar essa defesa para a gente não sofrer no domingo contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. Lá é sempre bem difícil, né? É sempre bem difícil. Vamos torcer. Meu nome é Alexandre, canal Pra Cima Santos. Se inscreva, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos torcer pro Peixão. Logo mais tem mais vídeo aí, beleza? Até mais.